Vocês percebem que a gente tem discos por toda a extensão da coluna vertebral. Evidentemente, os discos cervicais, eles são mais finos, tá? E eles são menores do que os discos das outras partes da coluna vertebral. E aí você consegue perceber que na coluna torácica eles vão aumentando de tamanho e volume. E quando chega aqui na coluna lombar, os discos intervertebrais, eles são bitelas, né? Eles são grandões, né? Mas todos os discos intervertebrais eles têm uma característica bastante interessante, é importante que você saiba. Então eu vou pegar aqui e vou tirar tudo que tem aqui em volta e vou deixar só os discos intervertebrais aqui, ó. Eu peguei agora um disco lombar aqui para vocês verem detalhes sobre ele aqui, ó. Primeira coisa que você tem que saber sobre os discos. Eles têm uma estrutura central chamada núcleo pulposo. Então essa estrutura centralizada aqui no disco, ó, todos os discos possuem isso, ó. Essa estrutura centralizada é o núcleo pulposo. Então, evidentemente, é o núcleo, porque é a parte central do disco. E ele é composto, na sua maior parte, por água, cerca de 80% a 85% de água, e o restante por ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é uma substância que, quando em contato com a água, transforma a água em gel. Então, o que a gente tem aqui no núcleo pulposo é um gel, é uma cartilagem. Então o que a gente tem aqui é um gel, uma estrutura gelatinosa no núcleo pulposo. Ao redor do núcleo pulposo, a gente tem anéis concêntricos, que eles margeiam o núcleo pulposo. Então aqui eu tenho anéis concêntricos. Ó, eu vou desenhar esses anéis que a gente observa aqui. Ó. Então tem anéis aqui. Ó. Anéis concêntricos porque eles ficam ao redor do núcleo pulposo. Sabe uma cebola quando você vai descascando? É a mesma coisa. Esses anéis fibrosos aqui, eles funcionam como as cascas da cebola. Então eles envolvem todo o disco intervertebral a partir do núcleo. Então o que margeia o núcleo pulposo são essas estruturas de tecido fibroso denominadas anéis fibrosos. A gente tem diversos anéis fibrosos, aí então depende muito de qual parte da coluna a gente está observando. Mas é importante que vocês saibam que esses anéis fibrosos, como o próprio nome já diz, eles são compostos por tecido fibroso. Então veja bem, aqui nos anéis fibrosos, ó, a gente tem tecido fibroso. Vou escrever TF aqui, ó. Tem tecido fibroso. E aqui no núcleo, a gente tem um gel, a gente tem cartilagem. Então essa estrutura central aqui é um tipo de cartilagem hialina. Então, quando a gente tem uma estrutura que combina tecido fibroso com tecido cartilaginoso, a gente tem uma fibrocartilagem. Então, a estrutura que compõe o disco intervertebral é uma fibrocartilagem, tá bom? Então, é diferente das articulações sinoviais que possuem cartilagens hialinas, né, que são as cartilagens articulares, com líquido sinovial. Nesse caso, nessas estruturas dos discos aqui, os discos estão entre os corpos vertebrais e esses discos são constituídos na sua parte interna por água e ácido hialurônico, formando uma cartilagem, um gel, e nas suas extremidades, tecido fibroso. Então é por esse motivo que essas articulações entre os corpos vertebrais, que são feitas por fibrocartilagens, são classificadas como sínfises, tá? Porque sínfises são articulações entre os ossos feitas por fibrocartilagem. Então, toda articulação que é feita por fibrocartilagem é classificada como sínfise. Um detalhe que você tem que encontrar em todos os discos da coluna vertebral. Como que eu sei que essa aqui é a parte posterior do disco? E como eu sei que essa aqui é a parte anterior do disco? Em sua maior parte, em quase todos os discos intervertebrais, a parte anterior do disco é mais abaulada, ela é curvada aqui na parte anterior e ela é reta na parte posterior. Por que ela é reta na parte posterior e curvada na parte anterior? Porque aqui eu vou ter a parte anterior do corpo vertebral se articulando nessa porção e nessa porção posterior a gente tem aqui a parte anterior do canal vertebral. Então a parte anterior do canal vertebral geralmente ela é reta. Então por isso que essa parte posterior aqui do disco ela é mais reta e a parte anterior do disco é mais abaulada. Nessa porção anterior do disco aqui, a gente vai ter o reforço do ligamento longitudinal anterior. Então, nessa porção anterior aqui, ó,
a gente vai ter o reforço do ligamento longitudinal anterior. Então isso que vocês estão vendo aqui seria uma representação do ligamento longitudinal anterior. E essa representação que vocês têm aqui atrás do disco seria a representação do ligamento longitudinal posterior. O ligamento longitudinal posterior ele tem cerca de 30% do tamanho que tem o ligamento longitudinal anterior. Então o ligamento longitudinal anterior ele cobre uma área mais espessa aqui do disco intervertebral na sua parte anterior. E aqui o ligamento longitudinal posterior ele pega essa parte mais central da porção posterior do disco. Então dessa forma essas porções mais laterais aqui do disco, ó, elas não têm o reforço ligamentar e por esse motivo elas são um pouquinho mais fracas. E é por isso que geralmente as hérnias de disco tendem a escapar por esse sentido, que são as hérnias de disco posterolaterais, que elas deslizam aqui no sentido posterolateral, tá bom? Elas podem ser posteriores também, tá? Quando elas saem aqui para trás. Então geralmente quando as hérnias saem para trás, elas pinçam a medula espinal, ou a caldequina, no caso de hérnias lombares posteriores. E as hérnias posterolaterais, geralmente elas pinçam as raízes nervosas que estão passando aqui nas laterais. Tá? Então é importante que você saiba que geralmente ela ocorre no sentido posterolateral porque o disco é mais fraco nesse sentido. Tá bom? Então isso é uma coisa muito importante de salientar. E uma outra coisa importante, verifique que o núcleo pulposo, geralmente ele fica mais próximo da porção posterior da coluna vertebral. Tá? Então geralmente o núcleo pulposo ele fica mais posteriorizado. E aí você vê aqui que ele tem uma distância maior para a parte anterior aqui da coluna vertebral. Então por que eu sabia que essa aqui é a parte posterior do disco e essa é a parte anterior? Porque a parte anterior do disco é mais abaulada, a parte posterior é mais reta e o núcleo fica mais projetado para a parte posterior do disco. Então isso aqui é um disco lombar, tá? Então esse aqui é o disco L3, L4. O disco que fica entre as vértebras L3 e L4. Então dá uma olhada na anatomia desse disco aqui, ó. Verifica o núcleo mais próximo da parte posterior. E agora eu vou selecionar um outro disco aqui, ó. Só para vocês verem... Opa, tá de cabeça para baixo isso aqui. Só para vocês verem o padrão que a gente tem aí dos discos intervertebrais. Eu peguei outro disco aqui agora. Agora eu peguei o disco T7, T8. E vou deixar ele só aí, ó. Então peguei aqui o disco T7, T8, ó. Vou aproximar o disco T7, T8. Verifica aqui, ó. Como eu sei que essa aqui é a parte posterior do disco, ó. Então aqui é posterior e aqui é anterior. Super fácil, ó. A parte anterior ela é mais abaulada, a parte posterior do disco é mais reta. E o núcleo pulposo fica projetado mais para a parte posterior do disco intervertebral. Então isso é um sinal que mostra pra gente que eu estou vendo aqui a parte posterior do disco e aqui a parte anterior do disco. Vamos ver se essa regra se aplica também para as vértebras cervicais. Então vamos lá para a parte cervical. Aí a gente vai pegar aqui um disco qualquer. Então vou pegar aqui, ó, o disco C5, C6. Vou apagar tudo, aproximar o disco C5, C6 e vamos ver se essa regra se aplica também ao disco C5, C6. Então perceba aqui, ó, a parte anterior do disco, ó, ela é mais abaulada. A parte posterior do disco ela é mais retinha. E para tirar dúvida, você percebe aqui que o núcleo fica mais projetado para a parte posterior. Então isso é uma característica que ela é inerente a qualquer disco intervertebral. Desde o disco C2, C3, que é o primeiro, até o disco L5, S1, que é o último disco.